De volta aqui pela TV Assembleia, a serviço da educação. E eu prometi uma imagem, disse que a minha produção aqui, age muito rápido. Na tela vocês vão ver, os professores citaram os alimentos, o professor Jaelson de Física citou na produção do aço, quanto se consome de água. Diz que não é só o consumidor que tem de economizar, as empresas também. O professor Jaelson chamou atenção para isso, para você que está pensando numa proposta de intervenção, né? Só lembrando, a aluna Ellen participou conosco aqui do CDF Via Direta, perguntando se seria um possível tema, eu já comentei. Obrigado, Ellen, por sua participação. Vamos ver agora na tela a imagem do que eu citei. A produção de alimentos, por exemplo. Vamos lá, na tela. O gasto d'água que você não vê. Menor consumo. Alimentos equivalentes que consomem quantidades diferentes de água na produção. Carne de galinha, 4.325 litros por quilo. Até chegar 1 quilo de galinha à sua casa, foi consumido isso. Açúcar de beterraba, 920 litros por quilo. Batata, 287 litros. Banana, 790 litros. Chá, 13 litros e meio por xícara de 125 mililitros. Carne de vaca, 15.415 litros. A cana-de-açúcar, 1.782 litros por quilo. O arroz, 2.497 quilos. Maçã, 2.497 litros por quilo. Maçã, 822 litros por quilo. E o café, 132 litros por quilo. Vejam que a produção da nossa TV Assembleia é fantástica. Correu rápido, já buscou a informação. Não é isso? Aqui nós não perdemos tempo, estamos sempre antenados com você, meu amigo telespectador. E vamos às perguntas. Sabemos que o Enem tem uma metodologia de questões na qual envolve uma interdisciplinaridade. Gostaria de saber se os professores sugerem alguma questão envolvendo suas disciplinas e esse aspecto. Misael, CDF, Zona Norte. Obrigado, CDF participando em massa hoje, viu? A razão é que eu tenho certeza os professores divulgaram bem, viu? João Melo, Agenor, né? Trabalhando no CDF também. Amigos, Misael, o nosso objetivo da aula é este. Eu acho que nós estamos fazendo isso, abordando em física, em geografia, em linguagens, é o caso, e no caso também em biologia, tá certo? Acho que você está sentindo isso na aula, não é? Não é verdade? Professor Agenor, alguma consideração a respeito da produção de alimentos, enquanto eu vejo aqui as outras perguntas? A gente nota que a pecuária consome muito mais do que a agricultura, certo? Associado, inclusive, ao desmatamento. Né? Exatamente. Pronto, talvez não seja nem calculado essa perda possível. Exatamente. Já que a gente consome o que o animal bebeu ou que foi utilizado na lavagem, no preparo antes dele ser abatido, por exemplo. Dos dejetos e tudo. Então, quer dizer, o setor que envolve a produção de carnes é um dos maiores vilões do mundo nesse contexto. É verdade. Daí que as campanhas, inclusive vegetarianas, entram nesse contexto, porque não é mais simplesmente uma questão nutricional ou de compadecimento aos animais, que é uma soma de todos. Eu diria que ele envolve essa interdisciplinaridade que ele está tendo aqui, já que envolve ações políticas, de hábitos alimentares, de questionamento desses valores, né, que envolve, por exemplo, de novo, voltando àquela ideia da mercantilização das coisas, entendeu? Que acaba afetando essa condição e não percepção da gente, né? De pujança, a gente se alimenta mais de carne, mas ao mesmo tempo isso gera problemas de saúde pública, como, né, o João Melo trabalha muito bem com isso, a questão, né, do sobrepeso. Traz outras consequências. Eu diria que esses temas são interligados, então fazem parte dessa cadeia, entendeu? Só agora a gente citando a água, né, essa informação, veja, a Genus falou a questão da pecuária, né? Então a carne vai para a alimentação, consequentemente para a saúde. Né? Um dos maiores índices de problema de morte no mundo é problema cardiovascular, que é vinculado, por exemplo, ao consumo de gordura saturada. Exatamente, exatamente. Primeira vez que assisto a essa aula, adorando. Um abraço para o professor João Melo. Iliana Cucinhos, do CDF, Zona Norte. João, deixa só... Hugo Fernandes, a respeito de você, Jaelson, acho que vale a pena dizer... Hugo Fernando, lá do Ciências Aplicadas, disse que a sua explicação foi curta e didática. Parabéns, show. Quem é? Hugo Fernandes fez a pergunta da normalidade da água. Hugo, meu caro, muito obrigado.
Gente, ainda, João, se eu não estou enganado, tem nossos alunos que fez uma pergunta sobre o calor específico da água, se eu não me engano, lá no bloco anterior. Né? Sim, sim. Aproveitando, então, para não deixá-lo em branco as nuvens, né? Então, já que a gente está falando de água, então... Escureça, né? Exatamente, escureça. Na minha fala inicial, eu também não me lembro quem foi, mas com certeza foi feita a pergunta, e são muitas perguntas, no caso, mas só em respeito ao aluno, a água tem um dos maiores calores específicos da natureza. Não é que necessariamente a água seja, digamos, tenha o maior, né, no caso. A gente tem, por exemplo, o hélio, por exemplo, o gás hélio, ele tem um calor específico então, de 1,25 calorias por grama grau Celsius. Mas a água em si, esse recurso, vamos dizer assim, hídrico, tem um dos maiores calores específicos. E isso faz com que haja todo esse processo de regulação de temperatura do nosso próprio planeta. Então ela absorve calor de forma lenta e perde calor também de forma gradativa lenta por causa do seu alto calor específico. Então substâncias que têm um calor específico grandes, então tem o poder de ganhar calor lentamente, perder calor de forma lentamente. Por isso que a água, ela é um regulador, vamos dizer assim, de forma universal a nível de temperatura. Tá? Então, vale essa ressalva. Claro, quando você resolveu o problema, você falou, os problemas que você falou que tinha um calor específico lá, quando você calculou em torno de 2, se eu não estou enganado, mas é possível sim. Teoricamente, você pode ter calor específico superior a 1 caloria por grama grau Celsius, com certeza. O professor Agenor tem uma observação. Não, porque pegando a ponte com o professor Jaelso, que a gente casa com a ideia dos fatores climáticos. Entre os fatores climáticos, a gente trabalha com a ideia da maritimidade e da continentalidade. E a questão do calor específico é fundamental para entender essa regulação térmica litorânea, costeira e interiorana. Já que durante o dia a água está se aquecendo ainda, a área litorânea fica mais amenizada. E enquanto no continente se aquece rapidamente. À noite já inverte, o litoral se mantém amenizado porque a água ainda está com o seu calor, né, mantido, enquanto no continente perde calor rapidamente. Por isso que, por exemplo, no sertão nordestino você tem um calor, né, bastante razoável durante o dia. Tanto professor Agenor, só aproveitando sua fala, que é em torno de na areia, em torno de 0,2 graus Celsius. Calorias por grama grau Celsius. Quer dizer, é um calor específico muito baixo, isso que você está falando, a respeito do solo, principalmente do nosso solo nordestino. Então a areia se aquece muito, recebe, por exemplo, você tem uma quantidade de água, uma quantidade de areia, ambas de mesma massa, por exemplo, exposta à radiação solar, passando o mesmo tempo de absorção de calor. Então é claro que a areia vai ter um calor específico, por ter um calor específico mais alto do que comparado com a areia, claro que a areia vai estar disparadamente muito aquecida. Enquanto que a água não, nem tanto. Então, mas quando esfria-se, então a areia que absorveu o calor e a temperatura subiu muito, então rapidamente ela vai esfriar. Já a água ainda está o quê? Praticamente está morna, né? No caso está ainda aquecida. Então, como você falou, a paleografia, isso tem tudo a ver com o chamado... Daí o sertão à noite se tão agradável, né? Exato, você tem um vento gostoso, exatamente. Gostaria de agradecer e mandar um abraço para os professores Agenor e João Melo, que foram maravilhosos durante o ano. Amanda, aluna do CDF Deodoro. Aproveitando que o Dia dos Professores está chegando, gostaria de parabenizar e agradecer a esses professores incríveis. Obrigado, Amanda, está falado. Participação também muito qualificada aqui do nosso amigo professor Marco Aurélio. A turma, além de saber dos temas, está em alto estilo. Parabéns aos nobres educadores. Professor Marco Aurélio, obrigado, um grande abraço. Você, abração para Marquinhos, saudade, Marquinhos. Você foi citado aqui, professor Marco Aurélio, inclusive, que você não conseguia colocar o pé no chão aqui no quando participar da sua aula. Foi maldade vizinha aqui. Um grande abraço. Detalhe bem rápido. Aquela aluna que perguntou sobre o seu tema, que você achava que era no vestibular, porque ela me disse, em particular, disse assim, João Maria tem acertado todos os anos. Ano passado ele acertou aquele tema que eu não sei de onde ele tirou para acertar aquele tema. Então, será que pode ser que caia o tema água? Ele disse, olha, João Maria, ele nos deu a dica de fazer o tema água. Então, de repente, ele está suspeitando com alguma coisa relacionada. Então, ela está na expectativa, ela disse que quando acabasse a aula, ele ia fazer uma redação. Como é o nome dela? Como é o nome dela, você lembra agora? Eu acho que é Amanda. Amanda, para você. Nós trabalharemos ainda no próximo domingo, dia 18, não só aqui na TV pela manhã, mas estaremos no aulão, no Holiday Inn, o aulão classe A. Lá também eu vou falar, claro, dos possíveis temas de redação. E no dia 24, após a prova do Enem, às 19 horas, a TV Assembleia, também na marca, como diria um apresentador de TV, na marca da exclusividade, ela vai ter aqui, das 19 às 21 horas, eu estarei aqui comentando, especulando o tema de redação. É claro que eu tenho algumas apostas. O objetivo de trazer
temas para estas aulas, também, claro, considerando que elas possam cair na redação, mas também porque são temas que a gente consegue interagir com outras disciplinas e fazer essa interatividade, essa interdisciplinaridade que o Enem se propõe. Tá certo, minha amiga? Mas não se preocupe que daqui para lá você me acha numa dessas aulas, ou no Holiday Inn, ou aqui na TV, e nós vamos falar, sim, vamos acertar de novo. Temos de ter otimismo, né? Estamos trabalhando para isso, ok, amiga? Mas faça a sua redação sobre a água, é muito importante, tá certo? Vamos a mais perguntas aqui dos nossos telespectadores. As perguntas não param de chegar. Agenor, quais as consequências que a escassez da água para as relações políticas no país? Essa já foi. Desculpa, essa já foi, Agenor. O André C. Romualdo tem uma pergunta para os professores. Existe alguma tendência na prova do Enem de focar suas questões da análise do problema da água ou em suas soluções? Ou há um equilíbrio entre os dois temas? André C. Romualdo. Obrigado, André. Um grande abraço. Eu acho, João, que há um equilíbrio entre os dois temas que foram citados. Não só para apontar os problemas relacionados à problemática da água, mas a proposta de soluções. Eu acho que as propostas de soluções, talvez elas tenham até mais uma ênfase, porque talvez eles queiram de vocês exatamente isso, não só apontar o que está acontecendo com a problemática da água, mas sim as soluções, o que fazer. Porque isso é uma questão de educação ambiental. Isso tem a ver, por exemplo, com propostas para o próprio governo, como a gente falou aqui, de fazer uma sustentabilidade adequada da utilização desse recurso natural. Então, acho que mexe com os dois. Eu acho que você falou um negócio muito apropriado, João, porque é muito pulverizado. Então, quer dizer, não é que vai ser o tema água, mas ele está pulverizado em temas tão transversais, paralelos, contíguos, que com certeza aparece. Mas eu acho que você frisou num ponto crucial, que é a questão de exercitar a busca de soluções, sabe? Que é talvez um dos nós, porque o aluno interpreta, ele sinaliza as causas, as consequências, mas e o que fazer, entendeu? Eu sempre falo para os alunos que, quando pensar em questões, principalmente ambientais, mas que de certa forma se ampliam, o que é o fenômeno, as consequências e o que fazer. E no caso do Enem, que sempre, e da própria vida, talvez coletiva e sociedade, um dos elementos que eu acho que sempre deve entrar é a análise científica do problema, a proposta científica de solução e as propostas que envolvem a sociedade organizada. Porque não é só a cobrança do governo em si, mas a participação efetiva. Inclusive, Eugênio, o aluno tem uma tendência na proposta de intervenção da redação, né? De citar sempre o governo. Culpabilizar. Culpabilizar. Já virou um clichê. Ou o humano, o indivíduo. Nós temos de ter alternativas, soluções, como o professor Agenor está falando aí na sua redação. E também vale salientar, colegas, também, que em dessas buscas de soluções, como o nosso querido aluno fez a intervenção, no caso, que a gente busca constantemente água potável e também saneamento. Quando a gente pensa assim, são duas coisas importantes que eu acho que, como intervenção e como busca para a solução, esses dois pontos eles são assim, de suma importância. Inclusive, sabe? O reaproveitamento dessa água que o saneamento possibilita. Exato. Quando você fala assim de saneamento, já que a gente está tratando de água, é algo que fica escondido, é algo que fica ali por baixo, você sabe, morando na sua rua, você sabe exatamente, daqui a pouco interdita todo um trecho, começa a esburacar, começa a botar canos e tudo, mas você às vezes fica revoltado, nossa, a rua vai ficar tanto tempo aí, no caso, fechada e está me atrapalhando, mas ali vai ter um bem, sim, não sei quando vai funcionar, quando vai começar a funcionar, por exemplo, em frente à minha casa mesmo, passou todo o processo de tubulação de saneamento, mas daqui a 5 anos é que o serviço funciona. Então, quer dizer, se busca água potável e se busca também saneamento. E isso são questões de qualidade de vida. Nós temos agora umas 5 perguntas, 4 perguntas de um mesmo aluno, do mesmo telespectador. Então, vamos lá. O Matheus Nogueira Damasceno, CDF Via Direta. Quais as dificuldades da realização do processo de dessalinização da água? Primeira pergunta. A falta de água é lucrativa para o governo? Terceira pergunta. Essa aí a gente vai ver daqui a pouco um documentário que talvez responda a isso, Matheus. Um trecho de um documentário, claro. A falta de água potável no mundo pode vir a ser motivo de guerras? O professor Agenor acho que já falou algo sobre isso, mas pode complementar. O Brasil pode vir a ser um ponto desejável no mundo devido às suas fontes? Acho que é o professor João Melo. Então, fique à vontade para comentar aí, professor. Quem vai comentar primeiro? Vamos lembrar. Dificuldades do processo de dessalinização da água. Caro, muito caro. Não é qualquer lugar, qualquer país que tem condições de viabilizar isso. Então,
A Arábia Saudita, eu estava comentando com a Genu há pouco tempo atrás, ela começou a fazer isso e outros países também. Agora, eu não garanto que isso venha a acontecer com todos os países para viabilizar tal fato. Teria que ter também um gasto e uma tecnologia muito adequada para isso. Os próprios equipamentos, né, João? Os equipamentos. A tecnologia pessoal. A gente sempre fala na possibilidade das tecnologias no futuro venham a beneficiar a população. Se busca isso, mas para se conseguir essa tecnologia, os gastos são muito altos. Então, talvez os países, de uma maneira mais ampla, eles não venham a fazer isso com tanta facilidade. Então, a dessalinização existe, é possível, mas talvez outras formas associadas ao reaproveitamento, inclusive, que já é feito na Alemanha, na Tailândia, pode ser que você consiga algo mais preciso agora de imediato. A outra pergunta, falta de água lucrativa para o governo. A gente vai falar disso, né? Necessariamente, daqui a pouco a gente vai ver um clipe aí, é uma pergunta difícil de responder. Qual o governo tem interesse na falta de água? Pode haver isso? Pode, mas é uma pergunta que fica difícil. A gente não tem fundamentos, pelo menos assim, comprováveis de que os governos se aproveitam disso. Em alguns lugares, alguns governos negociam. A gente não tem alguma solução sobre isso. O que você diz sobre isso? Não, acho que tem um questionamento é um pouco perigoso. Você vai falar do carro-pipa, vai? Lembra que perigoso a gente dizer isso. Não, sabe o que é? Não pode esquecer de um processo, tem tudo a ver com isso, na verdade. Mas a pergunta que ele fez é sintomática daquilo que a gente falou, você culpabilizar o governo. Calma, você tem que trabalhar a nível histórico, não necessariamente ter dados numéricos na cabeça, mas me lembrou, por exemplo, a questão que a gente chama da indústria da seca, que é um fenômeno histórico no Nordeste. E a indústria da seca envolve privilégios a elites sertanejas historicamente, que se aproveitam dessa condição semiárida e escassez de pluviosidade e estiagem, né, prolongada, como benefício para recursos federais, para aumentar seu prestígio e poder político local. Construção de açudes em fazendas privadas, poços artesianos. Ou obras que não estruturam a problemática da água, mas reproduzem o que a gente chamaria de um curral eleitoral. Então, por isso que você tem que focar mais a ideia da pergunta e da resposta. Não necessariamente o governo, tá, Matheus? Mas o aspecto eleitoral da história. Usam a água no aspecto eleitoreiro. Exato. Inclusive com aquelas pessoas que têm pouca instrução, né, que atribuem tudo da falta de água a Deus. A religiosidade. Deus, quando quiser, manda água. Deus não manda água, né? Então a questão vira muito por isso, principalmente no Nordeste. Vamos ver agora um trecho, para responder essa sua pergunta, um trecho de um documentário que fala sobre isso. Né? Seca e conviver com a seca. Vamos lá, na tela. Cada puxo que ele dava, Jesus Cristo ajoelhava. Minha vida no sertão é água, a água no sertão é vida, na profética palavra divina. O sertão é a terra prometida. Eu estou dizendo que quando é feito é uma das maiores secas que eu passei. Eu passei 32, eu estava com 9 anos. Foi a maior seca que eu passei. Que a minha pessoa sentiu e nossa família. 32. Ela passou 42, 58. E nós éramos 50 para sair um bocado. Eu tenho 76 anos. Eu já passei por várias secas. Mas como essa desses últimos 2 anos, é impossível, né? E se a gente brincar, cada seca que acontecer, as coisas vão piorar. Só se preocupar naquela época que está acontecendo. Aí quando passa, pronto. Não se preocupa mais, aí vem outra vez, torna a acontecer de novo, tá o mesmo problema. Tem mais 20 espalhas, que tem, morre um aqui, morre outro lá, tem uma na cor, tem mais 2 aqui, o açude tem mais umas 8, ali pra dentro tem, o resto tudo espalhado, isso tá aqui tudo foi fome, não foi outra coisa não, né? Meu divino São José, aqui estou aos vossos pés.
sofrimento é só um sofrimento só. Não tem como você diminuir. E nem tem como melhorar. Quando chegou o sofrimento, tem como melhorar, não. Só aquele homem ali em cima. E quando quer, bota a mão em riba de nós e nós vamos melhorar uma coisinha. Quanta gente não falta somente a água para os animais, mas faltando água inclusive para o consumo humano. Até mesmo, tantas vezes tem o alimento e falta água para preparar os alimentos. Que situação dolorosa. Quem está sofrendo na pele é a gente, não são eles lá que estão no poder, né? Para eles tanto faz, agora para nós é difícil, né? Mas eu não sei até quando é que o povo vão ficar esperando. Eu acho, desculpa a minha expressão, uma imoralidade quando se fala em combater uma seca, que não tem como combater uma seca, tem como a gente aprender a conviver com a seca. É convivência, porque você não acaba com a seca. A seca, você acabou de dizer, aí é um fenômeno cíclico. Então você não vai acabar com a seca, você tem que aprender a conviver com a seca e contornar a seca. E vem sempre aquele mesmo questionamento. Como fazer para enfrentar os outros anos que virão? Nós temos plena consciência que na nossa região as secas, elas são muito mais presentes do que as enchentes. Então é preciso que as políticas públicas, elas dêem conta de ações de convivência com o semiárido. Que a gente possa, mesmo nos anos de bom inverno, se preparar para esses períodos de estiagem. Existe ainda uma... Bom, vocês puderam ver, esse documentário é muito interessante, Seca, Conviver para Viver, né? Vocês podem procurar assisti-lo na íntegra, nós encurtamos aqui, evidentemente, em virtude do nosso tema, né? E são muitas as perguntas. Além da água, quais outros temas ambientais vocês acham que tem grande probabilidade de cair na redação? Maria Clara Sei Romualdo, obrigado Maria Clara por sua participação. Eu acho que a questão da reciclagem é uma questão do lixo, do reaproveitamento, demanda um interesse coletivo, social, muito importante. Nós temos de aprender, o Brasil ainda não aprendeu a lidar com isso, né? A faturar inclusive com isso. Tá? Eu acho esse um tema relevante. Algum professor tem outro para citar? Tem se falado muito, principalmente o IPCC, que é o painel intergovernamental de mudanças climáticas, que sempre se posiciona com relação ao que está acontecendo com o planeta, que é, mais uma vez, a intensificação do efeito estufa. Esse é um fator que está sendo realmente comentado, já caiu no Enem várias vezes nas questões objetivas, mas nunca apareceu numa redação. Então, nada impede que de repente venha a acontecer. Acho que é um bom tema. Quando se fala de água, caros alunos, na verdade é um tema imenso. Então, pontuar fica complicado. Então, como a Gena falou, é pulverizado esse assunto. Então, quer dizer, nas várias áreas de conhecimento, você tem o tema água. E nós não sobrevivemos sem. Então, portanto, dentro do tema água, peguem os subtemas. Então, trabalhem, estudem, tanto na área da física, na área das ciências humanas. Então, realmente, de fato, agora trabalhar esse tema que é tão vasto nas suas especificidades. É o que eu penso. Janaína Oliveira Rosa, CDF Via Direta. Lembrando que todo mundo que está participando está concorrendo às senhas do aulão classe A. Eu vou sortear, a produção vai sortear e a gente vai citar o nome dos ganhadores no último bloco do programa. Pergunta da Janaína é a seguinte. Professor Agenor, até quando o Brasil manterá autonomia sobre o Rio Amazonas, visto que vários países querem torná-lo um rio de domínio internacional? Ela já tinha feito essa pergunta antes, eu acabei demorando, passou e a gente não falou. Né? Autonomia sobre o Rio Amazonas, até quando? Dá para prever isso, Agenor? Janaína? Janaína. Olha, Janaína, é o seguinte, eu acho que assim, o Rio Amazonas ele não é exclusivo do Brasil, então é importante que você reveja a cartografiazinha dos mapinhas da América do Sul, físicos e políticos, de administração política, porque né, os países que compõem a chamada Bacia Amazônica envolve de Bolívia, Peru, Colômbia, Equador, Venezuela, Guiana, Suriname, certo? Então, quer dizer, eu creio que não há esse interesse, não há essa possibilidade, né, na verdade.
E o que há é a necessidade do exercício da soberania e de uma gestão conjunta destas nações, já que o rio atravessa vários países. Eu acho que ela fala muito isso também, interferindo, bem rápido, que há um histórico em relação, por exemplo, a alguns países se aproveitarem, por exemplo, da própria vegetação, dos princípios ativos químicos que estão na biopirataria. A biopirataria. Então, é nesse sentido, talvez que ela... né? O que rodou, não, tipo aquela lenda urbana que rodou já desde os anos 90, um famoso mapa que havia aparecido na internet de um suposto livro didático norte-americano com a Amazônia internacionalizada. Isso foi obra, inclusive, de 2 hackers brasileiros. Né? O pessoal ainda viaja muito nessa ideia. Né? Mas note, o fato de não existir esse livro não significa que nas escolas norte-americanas eles não preguem a necessidade de internacionalização da Amazônia. Inclusive, a gente tem relatos até de alunos que já fizeram intercâmbio e já ouviram isso em sala de aula lá. Daí a necessidade do exercício da soberania e da gestão conjunta e, como os mestres falaram, de você ter um maior aproveitamento da floresta, um conhecimento científico pleno, exercer os direitos de biodiversidade, de gestão do processo de desmatamento, que vai entrar nos outros assuntos aqui, com certeza. Na verdade, Genô, o cuidado, né, com a coisa natural, que o Brasil, por sua vez, teve assim a oportunidade, digamos, teve o privilégio de ter 13% da água, vamos dizer assim, doce está conosco. Exatamente. Então, quer dizer, e a maior parte na Amazônia. Exatamente, na Amazônia. Então, quer dizer, e muitas vezes a gente não tem o cuidado devido, nós quanto sociedade, de forma geral, de cuidar desse bem tão precioso que é a água, na verdade. Se fala de petróleo, fala de outras fontes, mas a água em si, ela é um recurso, vamos dizer assim, muito precioso. Muito bem, é isso aí. Você está vendo que é um time de craques reunidos aqui, batendo bola sobre o tema água. E aí, fique ligado, nosso programa está tendo tanta repercussão que os alunos estão mandando mensagem para mim perguntando a reprise, quem não está podendo assistir agora, que está vendo o GED, os Jogos Escolares do Rio Grande do Norte, o pessoal já perguntando. Então, só lembrando para você da reprise, domingo, hoje, às 20 horas, amanhã, às 7 da manhã, na segunda-feira, e sábado, às 8 horas da manhã. Fique ligado, TV Assembleia, a serviço da educação, a gente volta já.